Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo. Estamos aqui no nosso canal Química com Gigo para a nossa aula número 12. Hoje nós vamos ver o conceito de velocidade de reação, que é um item dentro da parte de cinética química. Tá? Sempre lembrando de você não esquecer de colocar aí para nós o famoso joinha para curtir o nosso canal. Nos ajuda bastante. E também não esqueça de se inscrever no canal, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Tudo bem? Então vamos lá começar, vamos ver hoje o conceito então de velocidade. Para isso, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de cinética química, né? Então precisamos entender por que nós temos esse item dentro do conceito de fisicoquímica. Então, na verdade, cinemática, você estuda a velocidade dos corpos. Então, cinética química, nós vamos estudar a velocidade com que uma reação se processa. Logicamente, que eu não consigo ver as moléculas se movimentarem, não é? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos medir através de grandezas macroscópicas. Concentração, número de mols, pode ser por pressão, pode ser por volume, pode ser que a gente conte até o número de bolhas que ele está produzindo conforme a reação está se processando, tá bom? Então, como a reação não é uma coisa imediata, porque nós precisamos que as moléculas se encontrem para que ocorra a reação química, nós precisamos ter um efeito macroscópico para que a gente possa medir essa velocidade. Tá legal? Então, para isso é que nós temos o conceito de cinética química. Além disso, dentro de cinética, nós também fazemos um estudo a respeito dos fatores que fazem com que uma reação vá mais devagar ou mais rápida. Tá bom? Mas isso fica para uma outra aula. Hoje, nós vamos estudar a velocidade média das reações. Então, para isso, será fornecido para você em prova uma tabela ou um gráfico com os dados experimentais a respeito de uma determinada reação química. Veja, por exemplo, essa reação que nós pegamos, uma reação de hidrólise em cima de um haleto orgânico. Tá? Então, nessa reação, baseado na reação que já está balanceada, veja bem, foi montada uma tabela experimental. Então, o que mostra a tabela? Ela mostra para nós que, com o passar do tempo, está diminuindo a concentração, que está em mol por litro, do nosso composto orgânico. Certo? É uma variação uniforme? Nunca será. Nunca. Não tem como ela ser uniforme. Por quê? Porque ela depende do encontro entre os reagentes. Como a partir de um determinado instante, reagentes e produtos estarão no mesmo recipiente, os produtos começam a interferir no encontro entre esses reagentes. Então, ela demora. Tá? Então, esse procedimento nunca é uniforme. Isso significa, portanto, que o nosso gráfico não dará uma reta. Ela vai dar para nós uma curva. William, eu já fiz um exercício que era uma reta. É porque ele interpolou os dados. Por isso que ela fica na forma de uma reta. Tá bom? Mas ela sempre será para nós uma curva, porque ela não é uniforme. Bom, se ela não é uniforme, não há uma velocidade comum ou uma velocidade igual para todos os intervalos de tempo. Então, como que eu vou saber na prova qual o intervalo que ele quer que a gente ache a velocidade? Ele vai ter que falar no problema. Então, eu quero que você calcule a velocidade de 0 a 50. Tá? Eu quero que você calcule a velocidade de 50 a 200 segundos. Ele vai falar no problema para você. Porque justamente a nossa reação não é uniforme. Tá bom? Então, automaticamente,
não tem como nós termos um valor constante para todos os intervalos. Então, é exatamente isso que está mostrando na nossa última coluna aí, ó. Veja que as velocidades médias que foram tiradas para cada intervalo, ela não é constante, ela está variando, tá bom? Então, não tem como eu saber qual é o intervalo que ele quer. Ele tem que me falar no problema para que eu saiba qual que eu vou escolher, tá? Sendo assim, eu consigo calcular a velocidade média para qualquer intervalo. Por exemplo, como que ele achou esse 1,9 vezes 10 a menos 4? Ora, como é que você calcula a velocidade na física? Não é ΔS sobre ΔT? Só que o meu aqui, no meu caso, não tem ΔS. O que é que está variando em função do tempo? A concentração. Então, você vai calcular a velocidade média da concentração, no caso do meu composto orgânico, em função do tempo. Tá bom? Variação é sempre final menos inicial. Então, vamos pegar aqui um intervalo de 0 a 50. No instante final, 50. No instante inicial, 0. Quanto tem no instante 50? 0,0905. Quanto tem no instante inicial? 0,1. Final menos inicial, tanto na concentração quanto no tempo, tá bom? Assim, você calcula a velocidade média. Opa, deu um valor negativo, William. O que significa esse valor negativo? Significa que a substância está sendo consumida. Por quê? Porque toda vez a parte final, nesse caso, é menor do que a inicial. Por isso que dá negativo. Mas na hora que a gente calcula a velocidade média, principalmente para questões de múltipla escolha, a gente não põe o sinal. Nós calculamos o valor em módulo, tá bom? Então pode observar que na nossa tabelinha, todos os valores estão inteiros. O que ele fez daqui para cá, William? Ele colocou em notação científica. Então nós andamos com a vírgula, 1, 2, 3, 4. Então você aumentou o número, a potência de 10 diminui. Então ela vai para 10 a menos 4. Tá bom? Qual a unidade? A unidade das grandezas que estão lá atrás. Qual a unidade da concentração? Mol por litro. Qual a unidade que está o tempo? Segundo. Então ficou mol por litro por segundo. Tudo bem? Pronto. É assim que a gente calcula a velocidade média. Veja que é muito tranquilo, não temos problema, é baseado nos dados que estão fornecidos na tabela. Mas a pergunta é, William, será que ele vai me fornecer os dados de um e a possibilidade de calcular a velocidade média dos outros? Bom, nesse caso, você vai fazer cálculo estequiométrico, tá bom? A proporção é a mesma que está na equaçãozinha. Então, 1 para 1 para 1 para 1. Então, no meu caso aqui do meu exercício, todos teriam exatamente a mesma velocidade média, porque todo mundo está na mesma proporção, tá? Mas veja, no segundo problema, em que nós fornecemos uma tabela para você, todos em mol, mas eles não estão todos na mesma proporção. Então, vamos imaginar que o exercício seja assim. Eu quero a velocidade média, dada a tabela, do hidrogênio e da amônia em função do tempo. Vamos imaginar que a gente vai pegar somente o do nitrogênio. Tudo bem? Então, vamos calcular primeiro a velocidade média do nitrogênio. Qual é o intervalo, William? Vamos supor que no problema ele tenha pedido para mim no intervalo de 0 a 2 segundos. Eu vou calcular a variação do número de mols em função do tempo, tá bom? Então, de 0 a 2, final menos inicial. No instante 2, eu tenho 1 mol. No instante 0, eu tenho 8 mols, ó, tá? Do nitrogênio. Então, vai dar um valor negativo. Vamos deixar o valor em módulo. Então, isso vai me dar uma resposta de 3,5 mol, que é o que está em cima, por segundo, que é o que está embaixo. Pronto. Já tenho a velocidade do nitrogênio. Agora, eu consigo calcular a velocidade do hidrogênio e da amônia fazendo simplesmente cálculo estequiométrico. Olha lá. Quanto vale a proporção entre o nitrogênio e o hidrogênio? Não é de 1 para 3? Se a velocidade do nitrogênio vale 3,5, eu calculo a velocidade do hidrogênio. Olha lá, 10,5 mols por segundo. Proporção entre o nitrogênio e a amônia, de 1 para 2.
Então, eu tenho ali a velocidade do nitrogênio é 3,5. Qual é a velocidade da amônia? 7 mols por segundo. Certo? Então, em função de uma substância, eu consigo calcular o da outra baseado na minha equaçãozinha, que tem que estar corretamente balanceada. Tá bom? Não esquece de conferir para ver se realmente o balanceamento está correto, se não está faltando nenhum coeficiente, tá? Porque se faltar, é você que tem que colocar, você que tem que conferir. Certinho, gente? Isso é o que nós queríamos mostrar hoje para vocês aí na nossa aula sobre velocidade média da reação. Tá joia? Então, nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo aí através do famoso joinha, tá? Não esquece de colocar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você seja notificado. E também, não esqueça de colocar aí os seus comentários, tá bom? Se, por exemplo, tiver um determinado assunto que você tem mais dificuldade, coloca aí no comentário. Fala, William, eu queria que você comentasse sobre determinado conteúdo dentro do conceito aí de química. E aí a gente monta uma aula para você a respeito desse assunto. Esse é o objetivo do nosso canal, ajudar vocês a fazer os benditos dos vestibulares da vida. Tá bom? Bom, eu sou o professor William Gigo, vou ficando por aqui no canal Química com Gigo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um abraço.